Olá pessoal, começando aí mais um podcast Papo de Corredor e hoje temos um tema aí que é volume de treino, né, Volney? Volume de treino é aquela, para o pessoal entender, né, todo mundo sabe nesse meio de corredor, volume, distância ou tempo, né, que a gente corre numa sessão de treino, numa semana, aquela quilometragem ou milhagem para os americanos. Mas a gente tem que entender que não é a mesma coisa, né? O iniciante, o volume de treino é o intermediário e a elite. A gente tem que pensar que 20 quilômetros para o elite é diferente de 20 quilômetros para o iniciante, né? A gente tem que pensar, né, Helena, o volume, a gente vê muito a turma falando em volumes, batendo muito na tecla da distância, em relação a quilômetro, milha, que seja, a gente fala muito em quilômetro, que é a nossa medida aqui, né, no Brasil. Mas a gente tem que pensar muito no volume em relação ao tempo, né, cara? O volume relativo da sessão do treino. Porque, como você acabou de colocar, se você pensar uma pessoa, um corredor, vamos tirar a elite, vamos pensar num corredor amador, tá? Um corredor amador que corre uma sessão, um treino longo aí de 20, 21 quilômetros a 4 minutos por quilômetro, ele vai estar num tempo de exposição de 1h20, 1h25 de treino, 24 de treino. Se o pace longo dele foi esse. Se o ritmo de treino longo dele foi esse. Se você pegar um amador que corre a 6 minutos por quilômetro, se você jogar um treino de 20, 21 quilômetros para ele vai estar 2 horas a 2 horas e 6 correndo ali naquele ritmo. Então ele vai estar sofrendo, se desgastando muito mais que o corredor que fez em 1h20, 1h24. É um tempo. Eles estão na mesma distância de volume, mas eles estão num tempo de exposição muito maior. O cara está com 30% a mais de tempo de exposição, 20% a mais de tempo de exposição que o corredor que tem um desempenho melhor, né? Então, assim, a gente tem que pensar sempre na distribuição do volume de qualquer sessão de treino. Você pensa em tempo e pode até transformar em quilômetro. Mas antes de transformar em quilômetro, a gente tem que pensar em tempo. Isso é o mais importante, né? E dentro disso, pensar em tempo, você já equaliza todas as zonas de treino. Então, vamos pensar que se o Z2 dele, a zona de rodagem for 5 minutos por quilômetro, você for passar para ele 50 minutos de treino, ele vai correr ali de 50 minutos a 1 hora, vai correr de 10 a 12 quilômetros. Ao passo que um atleta mais bem condicionado, que a rodagem dele, um atleta de elite que pode ser 4 minutos por quilômetro ou abaixo de 4, se você passar 50 minutos para ele a 1 hora, ele vai ter 15 quilômetros. Então a gente tem que sempre pensar valor absoluto e valor relativo, né, na hora de você fazer essa prescrição. O que acontece hoje muito é a pessoa engessar na prescrição e falar assim, longo de 30, quando vai ser o longo de 36? Espera lá, o longo de 36, primeiro é convencional, porque aqui que muita gente faz por causa da pampulha, mas vamos pensar no longo de 36, será que é todo mundo que deve fazer o longo de 36? Tem uns que vão ficar 2 horas e 20, 2 horas e meia correndo, tem outros que vão ficar 3 horas e meia correndo, né? Ou será que vale aquele desgaste pelaquela sessão de treino, dele ficar 3 horas e meia correndo? Exatamente. Eu falo, a gente comenta sobre isso aqui e eu falo em relação a gente pensar muito no tempo de exposição, porque você vai pensar hoje numa semana, né? Vamos pensar num volume semanal de uma pessoa. Se o volume semanal de uma pessoa é 60 quilômetros, de um amador que tem um nível um pouco mais elevado, que tem um race pace de prova, vamos pensar em race pace de ritmo de maratona, 4 minutos por quilômetro, e um outro amador, né, que a gente vai pensar nele ali num race pace de 5 minutos por quilômetro. A variação de volume, se você colocar o mesmo volume de treino para eles em termos de quilometragem, no final da semana, o corredor mais lento, ele vai estar com um volume maior do que o corredor mais rápido. Sim. E o que você imagina? Volume o corredor tempo, mais né? rápido, ele está mais preparado que o mais lento para suportar o volume. Para receber e na hora tempo. que você está fazendo isso, você está errando, porque você está dando mais carga para quem está menos preparado. Então essa é a situação. É isso que o pessoal tem que entender para pensar. A coisa que a gente sempre faz. Vamos pensar em tempo. Isso. Podemos prescrever em distância, mas vamos pensar em tempo. Sim. Né? Porque senão a gente acaba errando nesse sentido. Você vai pôr um corredor menos preparado correndo mais. Isso. Né? Agora, a importância, qual que é a importância? Né? A gente entrou com esse bate-papo do volume de treino. Qual a importância de se aumentar o volume? Tem muita gente falando, hoje você não precisa de tanto volume. Não. Vamos lá, pera aí, galera. Vamos entender isso, né? Qual que é essa importância de tanto volume de treino, de aumentar esse volume de treino? O que você, né? O volume de treino tem que pensar que ele é a base aeróbica. Ele é a base aeróbica
para qualquer distância, desde os 1.500 metros até o 42. Se a gente for ver a elite mundial de 1.500 metros, você pega o norueguês que foi campeão olímpico, o Jakob Ingebrigtsen, ele chega a correr 180 km por semana em uma prova de 3 minutos e meio que dura a prova dele. Ele não ganhou 1.500 na Olimpíada, mas ganhou 5.000. Aí todo mundo, pô, como é que um corredor de 1.500 ganha 5.000? O tanto que ele treina, mesmo a prova dele sendo 3 minutos e meio, a base aeróbica que ele tem, treinando muito. E a base disso aí não são treinos de intensidade alta, né? São treinos de intensidade baixa de rodagem. Mas aí vem uma outra coisa que a gente tem que pensar, que está sendo muito falado hoje aí, é aquele engessamento que as pessoas têm de pegar, mas o queniano treina lento, meu atleta de elite treina lento. Aí vem um treino dele de sessão, tá 5 minutos e 30 no pace, só que ele esquece que ele faz 14 treinos na semana. É o segundo treino dele no dia, ele tá cansado, porque de manhã, possivelmente ele fez um baita de um treino de limiar, um treino intervalado, que vai ter que fazer com que ele treine à tarde um treino muito lento para ele recuperar, né? Ele não vai conseguir treinar forte. E que é aquele treino que a gente fala, até discutir isso regenerativo, se ele tem algum valor aí também. Mas aí a pessoa se conecta naquele treino lento. E aí você colocou uma coisa, o seguinte, ele treina 14 treinos por semana, de 12 a 14, vamos colocar assim, porque ele treina 2 sessões por dia, né? E aí ele pensa que se você pega ou se ele tiver 2 treinos assim na semana... Muito lentos. Ele está em 12, 14, ele está fazendo um treino regenerativo. Ao invés de descansar, ele está fazendo essa rodagem. Isso. E aí é o que a gente está comentando. Nem sei se vale a pena essa rodagem ou realmente descansar. Aí vem o corredor amador que treina 4 vezes na semana, 5 vezes, e quer fazer o regenerativo a 6. Pô, mas você já tem 2, 3 dias que você está regenerando sem fazer nada. Sem fazer nada. Então é isso que a pessoa tem que entender. Então assim, quando você coloca o treino de rodagem, eu falo muito isso mesmo, a gente conversando isso com nossos alunos, nossos atletas, e entre a gente também, a importância de você ter um treino de qualidade. Porque dependendo da intensidade do que você está fazendo para o treino, se você não tiver adaptação nenhuma, eu prefiro que você descanse, pelo menos você descansa a parte muscular. Exatamente. Pelo menos você vai estar com a sua parte muscular mais descansada para o dia seguinte. Muscular, articulação. Você está preservando as coisas que podem te prejudicar. Exatamente, né? Exatamente. E a gente tem que lembrar que o atleta que treina 4 vezes por semana, ele não vai ter aquela relação igual o cara que treina 7 vezes. O cara que treina 7 vezes por semana, ele vai fazer um treino de limiar, um treino de VO2 e outro treino longo. O cara que treina 4 vezes, ele vai ter aquilo e um terceiro e um quarto treino, que é a rodagem dele. Porque se ele colocar, né, aquela distribuição que todo mundo acha lindo, 80-20, aquele 80-20 para quem treina pouco não funciona. Quem treina 3 vezes por semana não vai ser 80-20. Ele vai treinar quase todos os treinos com intensidade. Com mais intensidade, mais qualidade. Então todo mundo fica pegando... Hoje em dia as pessoas comentando, porque a maioria dos treinos são lentos. São lentos, mas porque ele tem muito volume de treino, né? E treina 100 km na semana, então dos 100 km, 80 km são lentos. 10 km de limiares, outros 10, 12 de limiares, outros 8 km de intervalado, que é no VO2, que muitas vezes tem uma participação anaeróbica maior. O resto é isso. Então a gente não pode pegar isso como verdade e trazer isso para uma pessoa que treina menos. Exatamente. Você tem que pensar individualmente para cada pessoa, com a realidade que essa pessoa está vivendo. Se você passar numa sessão que eu falo assim, a pessoa gosta muito de número, né? De falar assim, eu corro 100 km por semana, 120, 90, 80... Se você pensar em número de sessões de treino, às vezes uma pessoa treinando 4 vezes na semana e treinando 80 km, ela está treinando muito mais que uma pessoa treinando 7 vezes na semana, 100, 110. Exatamente. E é isso que hoje o pessoal fica e adora falar, né? Eu não preciso de muito volume para correr uma maratona. Eu acho assim, eu não preciso de muito volume para correr uma maratona? Eu concordo. Você corre uma maratona hoje. Se você quiser sair e caminhar 7 horas, você vai entregar uma maratona caminhando 7 horas. Sim. E isso aí você vai entregar sem sessão de treino, ou treinando 3 treinozinhos de 10 quilômetros, aí você vai passar aperto, mas vai andar e vai completar a sua maratona. Exatamente. Ou a distância que você quer. Tô treinando para uma meia, vamos focar, vamos falar de uma meia maratona. Quero correr uma meia maratona. E é um cara que faz 3 sessões de 7 quilômetros semanais. Beleza, você vai completar uma meia. Vai completar. A chance de você completar andando ou precisar de andar é grande, é quase enorme, né? E a chance de você terminar muito destruído essa brincadeira, esse desafio, também é muito grande. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que pensar no volume também, de acordo com o objetivo e com o momento que o atleta vai estar. Sim.
Né? Qual que é o objetivo dele, o que você está treinando. A gente não vai chegar nunca pro cara que está preparando para uma maratona e vai colocar ele para correr 42 quilômetros, ou que seja 4 horas que ele vai correr a prova. Uhum. A gente sabe o dano que a gente vai causar isso para ele. Sim. Né? E tem que lembrar o seguinte, né? Esse volume, ele é relativo, pelo fato de que quando você coloca, se uma pessoa que treina, vamos supor, 70 quilômetros por semana, ela está treinando para maratona, mas ela faz 7 treinos de 10, ela está muito menos preparada do que uma pessoa que faz 3 treinos, um de 30, né? Um de 20, mais um de 15, um de 10. Então a gente tem que pensar na especificidade, porque muitas vezes a pessoa pensa na quilometragem, fulano fez uma quilometragem pequena e fez lá uma maratona em tanto, fez lá 60 quilômetros por semana, mas fez 2 treinos de 30. Então, teoricamente, está mais preparado quem treina 2 vezes a semana e fez 2 treinos de 30 do que aquele que faz 6 treinos e faz 3 de 10. Exato. Pela especificidade da prova, o que a prova te exige, né? No caso de uma maratona, que vai exigir o quê? Tempo de exposição prolongado, para você ter aquela adaptação. É o que a gente já conversou um dia. Mas eu posso fracionar o treino longo? Eu posso treinar, em vez de fazer 30 quilômetros, eu fazer 15 de manhã e 15 à tarde? O volume você vai entregar, o volume absoluto você vai entregar 30 quilômetros no dia. Mas é diferente de você treinar 15 de manhã e 15 à tarde. Né? O atletismo, a corrida longa, ela não obedece a essa linearidade, não. Né? Igual aquele cara que virar e falar assim, ele é saltador, ele tem que ver o treino dele é saltar 10 saltos de 1 metro no caixote. Ele falou assim, não vou saltar, vou economizar, vou fazer um salto só de 10 metros. Em vez de fazer 10, não tem, é completamente diferente. É diferente, exatamente, né? Exatamente. Então. E aí pegando o gancho nisso aí que você comentou das sessões de treino e também uma coisa que é falada dessa divisão dos treinos, principalmente dos longos, né? Porque eu acho que muita gente leva para o lado de ver o profissional fazendo 2 sessões, fazendo isso, e ele acredita que talvez isso possa ter resultado. Só que ele esquece que em uma das sessões desse profissional, ele cumpriu a meta dele, o objetivo dele, que era fazer o volume grande dele. Sim. Né? E uma coisa que a gente tem muito hoje, né Heleno, tem essa confusão na cabeça dos treinadores, tem sim, a gente sabe, a gente vê e a gente acompanha, a gente vê quando chega aluno pra gente, tudo, e o problema é que tem os autodidatas, né? A gente tem muito atleta de corrida hoje autodidata, cara. Sim. E aí, esses autodidatas vão lendo, vão pegando as coisas e vão fazendo exatamente isso. Sim. Então, cara, voltando pra gente falar de volume. Cara, o volume é importantíssimo. Sim. A gente vai bater na tecla que é importante. Né? Assim, não adianta falar, você não precisa de correr volume alto. Não, se você quiser fazer prova longa, você precisa de correr volume alto, sim. Não tem como. Como que nós vamos fazer? Qual a quantidade, qual o volume desse que você vai conseguir fazer é o que nós vamos descobrir com o tempo. E aí vai ser relativo para cada pessoa. Sim. Vai ter gente que se dá muito bem correndo 100, 110, 120 quilômetros na semana, treinando 7 sessões de treino, 8 sessões de treino. Consegue suportar aquilo. Vai ter gente que vai ter que precisar de correr 70 treinando 5, ou treinando 6, mas 70, 80 quilômetros. E aí aquilo pode ser suficiente para ela. Mas existe o fulano de tal que treina 3 vezes na semana e faz 1h12, 1h13 na meia, faz 2h40 na maratona. Cara, esse cara é exceção. Exceção. Exatamente. Esse cara, você vai olhar pra ele e falar assim, esse cara é privilegiado de alguma forma. Exceção. É mais econômico, ele é leve. Você não vai ver um cara desse sendo pesado, exatamente o que eu ia falar. Tava conversando isso com quem? Com o Balu esse final de semana, falando do Ricardo lá lá de São Paulo com ele. Cara, o Ricardo treinando 3 vezes e tal, e tem os resultados que ele tem. Cara, o cara é altamente econômico. Sim. A vida inteira ele foi atleta. Sim. Né? Então, assim... E ele ainda pedala. Exatamente. E ainda faz natação. Quer dizer, não falando que o pedal é a natação, que tem essa transferência, mas ele está sendo submetido por uma carga aeróbica. Porque é isso que a gente tem que saber. Porque esse ano foi o ano que várias pessoas, eu recebi mensagens e falando assim, olha lá, fulano, a menina fez 2,50 na maratona, treinou 50 km por semana. Eu fico pensando... treinou 50 km por semana. Ela tem, só num longo de 30, porque para quem faz... 20. Para quem faz uma maratona para 2,50, ela tem que ter disposição de longo de 30. Não vem me falar que tá fazendo longo de 20. Não tem. Não tem jeito. Não tem jeito. Se ela fez longo só de 20, ela é privilégio do privilégio.
Entendeu? Então fala para ela treinar direito, que ela vai ser recordista mundial, concorda? Se ela fez longo de 20, de 18 e fez 12,50 só treinando isso, vamos investir nessa pessoa, que ela tem muito futuro. Muito futuro. Né? Tá Agora vamos pensar, tendo 50 km por semana, só num longo de 30, né? Foi embora 30, sobra 20. O que mais que você vai fazer? Treinando 5 vezes, só para dividir em 4? 4 sessões. Entendeu? Treinando, exatamente. Então, como é que você vai falar isso nos 50 km fazendo esse tipo de desempenho? Porque é aquela história, quanto maior o funil do desempenho, não tem como, mais o cara tem volume de treino. Você não vai ver ninguém fazendo entre 12 e 5, 12 e 10 na maratona, treinando 100 km por semana. É pelo menos 180. 180, 200. Né? Isso aí. Ah, mas o cara que faz sub-3, ele não precisa treinar 100 km por semana. Concordo. 100% também. Ele não precisa de fazer 100 km por semana. Porque pro sub-3, ele treinar 4 vezes. Se ele for econômico, né? Se tiver alguma coisa. Nós temos vários casos. Temos vários casos. Vários casos aí com volume de 70, 60 km por semana. Ele vai fazer um treino de 30, um treino de 20 de ritmo, já tem 50. Ele faz mais um treino, um fartlek, um limiar intervalado de 10 ou de 12, sobra 8 de rodagem, 4 treininhos ali com 70 km por semana, entregou para ser sub-3. Agora, não vai achar que esse cara vai fazer 2,30 na maratona, não. Não vai. Não vai, não. Se ele fizer é o que a gente falou, ele é exceção. Exceção, é privilegiado. Então, assim... Ou ele foi atleta, né, muito magro. E aí, Helena, uma coisa que a gente tem que pensar também, né, para falar desse volume, dessas sessões, é a pessoa que acha, que fala assim, ah, não, mas eu consigo fazer abaixo dos 50, dos 45 e rodando 85 km na semana com 5 sessões. Cara, consegue. Sim. Porque você está pegando 85 km e colocando em 5 sessões. Exatamente. Se você estiver colocando em 7 sessões, já começa a complicar um pouco mais. Mas 85 também é um volume bom. Volume bom. Né? O cara não vem me falar que é um volume baixo. É um volume bom. Um volume bom. E aí, se você dividir por 5, ele fica melhor ainda. Se você fizer uma média, são 17 quilômetros, cara, por sessão de treino. Exatamente. E aí, quem que consegue fazer 17 quilômetros de média? Cara, o cara tem que estar muito preparado. Então, assim, antes de falar, a pessoa tem que pensar. Isso. Né? Porque se, eu corro abaixo dos 50, abaixo dos 45, mas eu faço 80, 85 quilômetros por semana. Quantas vezes? 4, 5. Peraí. Tá explicado, meu amigo. Isso. Tá explicado. O seu volume de treino é aquela historinha que você acabou de falar. 3 treinos, um de 30 e 2 de 20, é muito melhor que 7 treinos de 15. Exato. 6 treinos de 15. Às vezes o cara treina 3 vezes na semana, o outro treina 7 de 15, fazendo 105 km por semana, o outro faz 70. O de 70 tá muito na frente dele. Tá muito mais bem preparado. Ele tem um de 20, um de 15, mais um de tem 65 km, ele tá muito melhor. Exatamente. Então, assim, é isso que a gente tem que pensar. É isso que, igual eu falo assim, na hora que você vai prescrever e pensar, é isso que a gente tem que pensar. E aí, a gente volta para falar, esse aumento, ele tem que ser com cuidado, né? Esse volume que a gente vai aumentar aos poucos e vendo a adaptação e aceitação do corpo do aluno, ele sempre vai ser com intensidades mais baixas. Sim. Ele vai ter a sessão de treino específica onde ele vai treinar a intensidade, mas qualquer outra sessão que você começa a aumentar, você vai colocando aos poucos e vai vendo como que ele responde. E é um processo lento, né? Um processo lento a longo prazo. Não dá, a gente vê muitas vezes a pessoa entrando, querendo ter esse salto de volume na fase específica da maratona, naquelas 12 semanas, ela ficou sem treinar quase nada, fazendo 50 quilômetros. Aí, de repente, ela salta para 100, achando que naqueles 3 meses ele vai conseguir aquilo. Aí, ele quer se igualar àquele cara que já vem fazendo aquilo ao longo aí de um ano todo, 2 anos. É aquela brincadeira que a gente coloca. O cara que treina 4 vezes e o outro que treina 7... é uma distância muito grande. Ou que treina 6. Vamos pensar em 2 treinos a mais que o outro cara faz. 2 treinos de 10. São 20 km na semana. No mês, 80. São 80. No ano... praticamente 1.000. Quase 1.000 quilômetros. É uma distância muito grande quando você soma aquilo ali. O que o cara produziu, né, adquiriu de adaptação ao longo de um ano. Então ele vira o ano muito mais bem... preparado, condicionado. A base aeróbica dele está maior. Para ele receber essas cargas. A base aeróbica dele não. E uma coisa que eu falo, Helena, o atleta que está com volume maior, ele machuca menos, cara. Machuca menos. A galera é o contrário. Assim, claro, se ele fizer besteira treinando o volume, né, querer treinar volume sempre com intensidade, dando porrada, vai dar ruim. Sim. Mas se ele respeitar e fizer o volume que ele tem que fazer, né? Tendo as sessões, mas o volume, o restante do volume dele de rodagem,
respeitando o que tiver que ser respeitado, e a adaptação for acontecendo, esse atleta machuca menos, ele se torna mais forte. Mais forte. Ele se torna mais forte, ele machuca menos, ele recupera melhor, ele vai conseguir treinar mais, ele vai estar melhor no dia seguinte. A capacidade dele regenerativa aumenta. Exatamente. Melhora, e todas as adaptações que ele ganha ali no sistema aeróbico dele, ele vai ter melhor número de capilar, a questão mitocondrial, a própria parte músculo-tendina dele fica muito mais forte, adaptada para aquilo, né? E isso você ganha correndo, é adaptação específica. Correndo. Então, porque as pessoas, né, hoje em dia, todo mundo coloca, não, mas você tem que fazer fortalecimento. O cara treina 4 vezes a semana e faz 3 vezes a semana de fortalecimento. Tudo bem, mas se o seu objetivo é melhorar o desempenho, não estou falando que você não tem que fazer fortalecimento, mas você tem que aumentar esse volume então. Não pode, em nenhum momento, o número de sessões que você faz de corrida ser do mesmo tamanho do número de sessões que você faz de fortalecimento, ou de yoga, de crossfit, musculação, o que for. Assim, vamos falar até mesmo de alguma atividade aeróbica, vamos falar do pedal, da natação, Sim. Né? Assim, se você, aí aquilo que volta para aquilo que a gente fala. Vamos adaptar o volume para o atleta. Se o atleta não suporta muito volume, talvez o pedal e a natação, ok, aí vai te ajudar. Porque se eu te colocar mais 2 dias, você vai machucar. Sim. Então, se você só pode, seu corpo se adaptou, você consegue fazer 4 sessões, 5, 6, você tá com história de lesão, vamos cortar então, vamos ficar no 4 e aí vamos colocar o pedal. E ver a questão do impacto, para ter aquela manutenção aeróbica. A manutenção, né? De peso, né? Exatamente. Isso aí tudo é manter importante. Um déficit calórico ali. Então, assim, agora, isso é um dia que apareceu no Instagram, o Kipchoge lá sentado, girando com fonezinho de ouvido, pedalando, aí falaram comigo, olha lá, tá vendo? Ele pedala também. Aí eu falei assim, gente, isso aí esse é um bônus que ele tá fazendo, porque ele treina 220, 240 quilômetros por semana. Aí a pessoa vê aquilo, ela acha que aquilo é o fator diferencial que vai fazer com que ele corra rápido e tenha sucesso na maratona. Eu falo, quanto mais treinado está o atleta, menos esses externos vão fazer efeito. Mais ele vai ter que treinar o que corrida. O atleta não treinado... Eu acho que só te cortando, acho que é uma sessão dessa dele que aparece, deve ser até para ele aliviar um pouco a mente, cara. É muito mais para a parte da mente. Para ele sair um pouco do que ele faz. Isso. Né? Eu acho que ajuda ele muito mais no mental. Assim, não tá ajudando ele na parte... Da corrida. Da corrida, não. É um alívio mental. Você vê o cara nessa posição, ele tá querendo uma outra coisa. Exatamente. É uma coisa diferente, eu acho. Exato. E aquilo ali é aquele negócio. Quanto mais treinado ele tá, o atleta tá, menos ele vai ter que, mais específico ele tem que treinar. Agora, o destreinado, né, o iniciante, mas eu posso fazer uma escada na academia? Pode, se você pular a corda, é lindo. Você vai te ajudar no aeróbico. Agora, o cara que já está lá num nível muito alto, você tem que tirar esses externos dele. Mas o ciclismo ajuda. Eu falo assim, se ajudasse tanto, o ciclismo ajudasse tanto no alto nível, o ciclista do Tour de France seria um recordista da maratona, concorda? Claro. Os caras passam lá no Tour de France esperando 20 dias, 4 horas de prova, ao nível de capacidade aeróbica desses caras, coloca eles para correr uma maratona. Né? Não, com certeza, não tem dúvida disso. E pensando nisso, Heleno, né, igual a gente está falando assim, pro atleta mais bem treinado, o atleta profissional, à medida que vai afunilando, a gente tem que mexer em poucas coisas para ele. A gente tem pouca coisa para tentar melhorar esse cara. Exatamente. E essas coisas são esses detalhes, igual a gente já comentou no episódio passado, o detalhe de peso, o detalhe do volume. Sim. Né? Talvez você consegue colocar um pouco mais de volume. A gente tem exemplos disso. Né? Eu falo assim, vamos pensar na gente, né? Assim, a gente está sempre 20 anos, quem está aí 20 e tantos anos correndo, está mexendo com isso e correndo também. Cara, as melhores marcas que a gente teve foi no momento que a gente estava conseguindo treinar mais volume. Maior volume, sem dúvidas. Não tem dúvida. E assim, e ao contrário do que a galera pensa, em todas as distâncias. Todas as distâncias. Né? Você vai pensar sua melhor marca em maratona, foi de que você fez ela quase que no mesmo ano, você deve ter feito sua melhor marca de 5, 10 quilômetros. Eu fiz a minha melhor marca de 5 quilômetros dentro do ciclo de maratona em 2012, na pista, que eu fiz 16:1 na pista, em abril, pouco antes de abril de 2000, que eu estava treinando para Boston. Faltavam 4 semanas para uma prova na pista com volume alto.
Você vê que tudo depende da base aeróbica, né? E aí o cara vem falar, mas para 5 km você não precisa fazer longo de... Vamos falar em tempo, para a gente não falar em distância, né? De 1h30. Não precisa. Precisa. Precisa de 1h30. Você precisa dessas adaptações. Você precisa da adaptação. E assim, e aí uma coisa que quero voltar no que você tinha comentado lá atrás, em relação a pessoa pensando naquelas 10, 12 semanas. Eu tenho que chegar a 100. Cara, e aí você tem comparado a um outro corredor que vem com a base do ano, o que o atleta tem que entender é que essa base, ela é construída a vida toda. É o ano todo, mas é a vida toda. Sim. Então, assim, na hora que você entra para um treino, para uma parte específica, para um treino específico de uma prova, que seja uma meia maratona, que seja uma maratona, que aí vamos falar de volumes maiores, você já tem que estar pensando nela, beleza, mas você já está com 70, 80 km por semana, talvez. Se você treina 5 sessões, você vai estar ali com 70, 80 km por semana. Sim. E na hora que você entrar para esse específico, se for para uma meia, vai mudar muito pouco. Se for uma meia maratona, o que você está fazendo na sua base, se você já é um corredor um pouco mais experiente, você não vai aumentar o volume quase em nada. Se você não aumentar o número de sessões. Sim. Né? Porque o volume que você treina por sessão já é mais ou menos parecido. Sim. Se é uma sessão, você entra para um específico de um treino de maratona, por exemplo, esse volume vai aumentar um pouco, mas não é tanto também não. Não. Porque você vai aumentar 2 sessões de treino, teoricamente. Vai aumentar o longo. O longo, talvez você vai passar ali 30 minutos a mais, 35 minutos a mais por sessão de treino, de 30 a 40 minutos a mais, né? Chegando a talvez 1 hora, né? A mais para o aluno, vamos pensar assim. E um treino maior ali de race pace, que você vai passar que você faz limiar em torno, no máximo, ali, com aquecimento de criança, 1h10, 60, 70 minutos, vai passar para 1h30, 90 minutos, uma sessão de treino. Você vai ter uma sessão de 90 minutos, que você fazia essa de 70, você subiu 20, mais ou menos. Você vai ter uma sessão que você fazia de 1h30, 1h40, que você passou para 2h10, 2h30, talvez, uma vez ou outra, mas a média entre 2 horas e 2h15. Né? Então você aumentou 20, 25 minutos, e não vai ser na primeira semana, vai ser progressivo isso. E aí, na hora que ele chega numa adaptação ali na 4ª, 5ª semana, você vai passar umas 4 semanas nessa pegada com ele, com esse volume maior. Mantendo aquilo. Mantendo esse volume. Então, assim, é o que a gente sempre fala. Cara, não me venha com esse papo de que eu vou fazer 2h40, 2h50, correndo 50, 60 quilômetros por semana. Você vai fazer, mas você vai contar nos dedos quem faz isso. Você sabe o que isso parece? Eu fiz uma brincadeira esses dias, foi com quem que eu esqueci com quem que eu estava falando. Que hoje em dia parece que ficou bonito, né? As pessoas falaram que treinam um pouco e tem os resultados mesmo. Fica lembrando aquela época nossa de colegial, que você tinha aqueles alunos, aqueles colegas nossos, que era um em cada 50 e falava assim, fulano não estuda para a prova e tira 10, ele entra, não anota nada. Mas ele era um subdotado, era o gêniozinho, né? Agora, a gente não sabe também qual que era o nível que ele estava ali, que ele estava de concentração, de prestar atenção, o que ele podia também, às vezes ele demonstrava que ele não estava estudando nada ali, né? Mas na realidade ele estava prestando atenção, ou então realmente ele era um em cada 100 de privilegiado, superdotado. O negócio que hoje em dia as pessoas querem pegar as exceções e transformar como regras, né? Então aquele cara que treina pouco e tem bom resultado, ele é único. Se o melhor maratonista em termos de tempo, que até faleceu, o Kelvin Kiptum, a gente tem dados que ele estava treinando 280 km por semana, 280, 300 km por semana. O Kipchoge, que é considerado o maior maratonista, treina lá 220, 240 km por semana. Aí vem um amador falar que ele treina pouco, né? Que ele treina pouco e tem bom resultado. Beleza, depende do que é o bom resultado. Né? Mas é isso que a gente tem que. É isso que tem que ficar claro. A turma hoje gosta de falar que treina pouco e tem um bom resultado, um resultado relativo hoje que chama atenção. Sim. Marcas expressivas, né? Sim. Isso aí a gente sabe, Leandro. A gente, né, eu falo assim, a gente passou por isso a vida toda, a gente treina essa turma aí há mais de 20 anos, isso. E 90% dos resultados que a gente tem, resultados expressivos, foram todos com volumes grandes. A gente fez 2 episódios agora recentes, com 2 atletas e com 2 atletas Sim. que falaram. Sim. Que, né, as meninas acabaram de fazer, a Gabriela um pouco mais pela segunda vez, mas a Alice agora, que um dos fatores principais foi o aumento de volume, cara. E aquela coisa, um volume construído. Isso vem há muito tempo construindo aquilo. Não foram nas 10 semanas, 12 semanas que eles viraram a chave, agora eu vou treinar. Não, você vem treinando e você vai fazendo pequenos acréscimos, né, em determinadas fases. Não, exatamente. Eu falo que
que uma coisa que a gente tem que, né, deixar bem claro para essa turma aí é o seguinte, galera, treine. Treine porque é isso que vai te ajudar a melhorar. Sim. É isso que vai te ajudar a melhorar. Então, assim, se você é uma pessoa que treina sem orientação, tenta arrumar algum tipo de orientação de alguma pessoa que entende um pouco mais que você. Porque se você for aumentar volume sozinho, querer fazer esse aumento, essa coisa, escutando, né, de um e de outro, ou treinar igual o seu colega e tal, cara, se você não tiver adaptado, vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas se você conseguir se adaptar, é aquela história. Você está correndo aí hoje, Heleno, você é um corredor hoje que está começando o ano, vai comentar uma base ali, está treinando 50, 60 km por semana. Cara, você chegou ali depois de uma adaptação dessa e foi crescendo o volume. Se no outro ano você entra com esse volume seu aí entre 90 e 100, você é um outro corredor, cara. Outro corredor. Você, a mesma pessoa, estou colocando a mesma pessoa, né? Não vamos falar assim, não. A pessoa entra num ano com um volume de 50, 60. Cara, ele levou esse ano trabalhando, conseguindo construir e deu certo. No outro ano ela entra correndo 90, 100 km por semana e o corpo totalmente adaptado. Cara, é um outro nível de corredor. Sim. Se ele fizer a mesma prova nas mesmas situações, eu aposto quase certeza dinheiro que vai dar muito melhor. Sim. Agora, você colocou aí a questão da pessoa querer seguir o treino do outro. Isso acontece muito nos desinformados, né? E as pessoas que estão começando, que ainda não têm uma assessoria, que não tem um treinador. Vamos pensar, então, falar agora o que seria volume para um iniciante total, né? Que assim, ele já faz, ele é fisicamente ativo e ele entra para correr. É muito difícil a gente determinar, a gente colocar, né, quilometragem ou tempo de exposição para uma pessoa que começa a correr. Né? É muito o quê? Tentativa e erro. Tentativa e erro total. Você passa 2 semanas trabalhando no braço com aquela pessoa. Correu tanto, aí você vai sentir primeiro, faz um testezinho de tempo de exposição com a pessoa, correu um determinado, por exemplo, 2 quilômetros, um exemplo, e vê como é que ela respondeu aquilo, e quanto tempo que ela gastou, e pergunta qual foi o esforço percebido por ela. E aí depois você vai arriscar, hoje você vai correr mais confortável numa marcação, num julgamento de 0 a 10, sendo 10 muito difícil, você vai correr no 6,5 a 7, né? Que você consegue conversar. Aí coloca ela para correr, e ela correu 50 minutos. O que você sentiu? Estava confortável, minha perna começou a pesar, correria mais 10, 15 minutos. Então não dá para a gente poder, né, naquele iniciante total, a gente falar para ele qual que é o volume de treino exato que é. A gente trabalha dessa forma, a gente vai fazendo tentativas e erros. O iniciante, até a prescrição, eu gosto de trabalhar com ela no tempo. Para o iniciante. Sim. Porque fica mais fácil, igual você falou, com essa habilidade de o tempo de exposição dele, que ele conseguiu ficar correndo, como que foi, né? Pensando na escala de 0 a 10 ali, como que ele se sentiu, você vai conseguir fazer estímulos, talvez estímulos curtos, com pausas definidas pequenas também, para você conseguir melhorar essa parte aeróbica dele. Sim. Mais rápido. E aí uma coisa, né, Heleno? O iniciante, a gente tem que pensar o seguinte, cara, é difícil, você não vai pôr o iniciante fazendo atividade 7 vezes na semana. Uhum. Atividade de corrida. Por mais que ele caminhe e ande, talvez uma atividade paralela, para ele vai ter muito mais ganho porque para um cara que já está melhor condicionado. Exatamente. Então talvez o ciclismo ajuda muito mais o iniciante, talvez não, o ciclismo ajuda muito mais o iniciante intercalando com sessões de treino, uma natação, um esporte desse aeróbico, o próprio o elíptico, que ele tira o impacto, tira esse tipo de coisa, do que o atleta mais avançado. Você expor ele para poder ficar batendo o pé no chão ali, talvez ali você colocar 3 vezes, 4 vezes. Agora, isso tudo é aquela coisa, né? É individual de cada caso. Exato. Né? Assim como o atleta de alto nível é difícil, são detalhes pequenos que você vai fazer melhorar ele, aí entra um conhecimento profundo de experiência, você entender também como que ele está, como que ele recebe aquela carga físico e emocionalmente, como que ele lida com as frustrações, porque quanto mais treinado, menos treinável ele é, então é difícil, ele passa a não ter mais resultado, então você tem que também, ele tem que entender que agora é muito esforço para pouca recompensa, ao passo que o iniciante, qualquer coisa que ele fizer, ele vai melhorar. Só que você tem que tomar muito cuidado com ele, porque as cargas para ele podem ser traiçoeiras. Claro. Né? Você pode colocar, ele pode estar com muita vontade e essa vontade trair ele.
Né? E isso não tem regra. 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, você tem que ir sentindo. Depende da constituição dele, depende do histórico. Exatamente. Não. E do mesmo jeito que a tentativa e erro para você colocar a prescrição dele, vai ser ao passar do tempo que você vai entender o número de sessões que ele vai poder fazer, principalmente nesse início. E você colocou uma coisa que tem que se tomar muito cuidado com o iniciante, cara, porque o iniciante ele tomou a iniciativa de vir, ele deve ter pensado muito para chegar, e se ele machucar, é um problema sério para ele voltar. É tudo que ele precisa, talvez, para desistir do negócio. Para desistir. Para jogar a toalha. Né? Porque o atleta bem treinado, ele machuca, ele é persistente, aquilo já está inserido no cotidiano dele, está inserido... E ele vai arrumar uma forma alternativa de fazer alguma atividade enquanto ele não pode treinar, né? Ele vai fazer um elíptico, uma bike, uma natação, vai tratar daquilo. O iniciante não, ele nem tratar, ele vai tratar. Ele não vai, exatamente, ele vai jogar a toalha e falar que a corrida não é para ele. Não é para ele. É a frase que a galera gosta, né? Assim, a corrida não é para mim. Às vezes não é que não é isso, é porque... Ele não teve paciência. E aí ele não entendeu, ou o que a gente está falando, às vezes ele começa sozinho, o iniciante é imprescindível ele ter uma orientação. Sim. Imprescindível ele ter uma orientação, porque tá lotado de treinador aí, né, treinador que eu falo são corredores indicando o que tem que fazer ou não fazer. Então, como você falou, ele mesmo vê um amigo fazendo e vai tentar fazer alguma coisa perto. Sim. E um menino novo, por exemplo, se for um menino novo, às vezes ele vai conseguir fazer algumas coisas. Vai conseguir fazer. Mas a chance que vai dar ruim vai. A gente sabe, né? E é tão simples, né? O treino de corrida, ele é tão simples, só que por ele ser simples, as pessoas veem que é tão simples que tentam complicar aquilo, né? Porque a lei do treinamento é estímulo, recuperação, quais treinos que você tem que fazer, né? Como que você vai encaixar isso, como que é o perfil do seu aluno, né? E o que ele quer, qual o objetivo que ele tem, qual o objetivo final que ele tem ali dentro da corrida. Mas uma coisa interessante aí que a gente tinha que falar desses volumes de treino, são volumes numa sessão que eu vejo muito erro na hora que a gente vai falar na prescrição aí, são os volumes nas sessões de limiar, cara. Né? Que as pessoas costumam pegar, ver nas revistas, ver como que as pessoas treinam e tentam copiar aquilo. Né? A gente tem que lembrar que o limiar, igual a gente sabe, é aquele tempo que você corre por 50 a 60 minutos. Mas o iniciante ou o intermediário, ele não consegue fazer 50 minutos de limiar. E aquilo que a gente volta lá no início da conversa, você tem que pegar 50 minutos, se ele consegue fazer, vamos pensar um atleta avançado, né, quase que elite. Você pega 50 e vê qual que é o ritmo de limiar dele. O ritmo de limiar dele é 4 minutos por quilômetro. Então qual que vai ser o treino dele? 50 por 14 a 15. 50 minutos, se for dar 50 minutos, 13, 12 quilômetros. Agora, o iniciante, que ele não consegue, que ele está correndo 1 hora contínuo leve, você pode dar limiar para ele? Pode, só que você não vai dar um volume de limiar de 50 minutos, você vai dar 20. E nesses 20, possivelmente, você pode bloquear ele. Você vai ter que fracionar para ficar mais fácil. Pode Porque fracionar. ele não tem nem um condicionamento para sustentar esse 20, nem físico e muito menos mental. Porque a gente sabe que é um treino muito difícil. Muito duro. É um treino muito duro. Eu concordo com você que é um dos principais erros na prescrição, são nas sessões de limiares. Não tem dúvida disso. Porque se você parar para pensar, se você colocar 5 km para um iniciante que roda 6,30, ele está fazendo quase 40 minutos. De limiar é muita coisa. Muita coisa. Né? A gente tem que pensar. Só que a gente pensa 5 km, coloca 5 km para ele pouquinho. Não, mas ele está correndo 30, 40 minutos ali contínuo naquela intensidade de limiar. Sem dúvida. O que vai acontecer? Possivelmente ele não vai correr na velocidade de limiar, porque ele vai se sabotar antes. Ele vai achar aquilo ali, quando for na prescrição a velocidade, ele vai achar aquilo ali insuportável, então ele vai diminuir. E também não vai fazer, porque ele vai desistir antes. Então, qual que é a alternativa? É você ir crescendo, fracionando e dando confiança para ele, crescendo. A cada semana, você vai blocando, vai subindo um pouquinho. Quando você vê depois, você vai experimentando, dar distâncias maiores para ele. Exatamente. Que ele vai recebendo aquilo, vai ganhando mais confiança. Exatamente, porque ele já vai... E ele já vai, assim, ele vai estar melhorando, mas ele vai estar começando a entender que ele consegue. Isso. Porque isso na cabeça dele talvez seja uma coisa que pode atrapalhar. Ele fala assim, nossa, 5 km, eu nunca corri isso nessa velocidade. Então ele já vai derrotado pro treino. Ele mesmo já vai derrotado pro treino. Sim. Né? Então, assim, essa estratégia
de pensar no tempo, aí, assim, principalmente nas sessões de limiares, e fracionar, e começar do menor para o maior, Sim. Você vai construindo toda aquela base e a confiança também. Exato. A confiança do atleta também. Tem uma coisa que é muita dúvida, né, no meio dos corredores, eu acredito que é quanto à questão do volume, quando você mistura volume com intensidade. E eu vi algumas pessoas que foram para a Maratona de Berlim e vieram me perguntar, treinam em outros locais, e tinha um máximo de treino de 28 quilômetros, mas fazendo treinos com mais intensidade. Só que não tinham tempos de exposição maiores. E qual que foi o resultado? No final lá, quando essas pessoas vieram me mostrar o resultado dela da prova, elas conseguiam correr no desempenho pretendido a primeira parte da prova. E o que acontecia na segunda parte? Elas despencavam. Elas perdiam, assim, 5%, 10% de desempenho. Então elas passavam os 21 bem, e a partir lá dos 30 e poucos, elas pensavam, no 35 para frente era um desempenho, era uma queda livre. Então, a gente vê que a importância do volume, quando a gente vê em prova longa, e isso é válido para qualquer prova, mas principalmente meia maratona e maratona, se você não expõe o corredor para aquela exigência dele, você não gera adaptação. Você não gera adaptação. Né? Como que você quer esperar que um corredor vai fazer próximo a sub 3 horas treinando 25 quilômetros de longo? É diferente quem vai correr em 4 horas, 4 horas e meia, que 25 quilômetros para a pessoa, ela está correndo em 2 horas e meia, 3 horas. Então, em termos de adaptações, né, aeróbicas, ela correr em 2 horas e 40 e correr em 3 horas, 3 horas e 10, fazer aquilo é a mesma coisa. Mas a gente sabe que uma janela é diferente. De 1 hora e meia de longo para 2 horas, esses 30 minutos são muito diferentes. Muito diferente. Né? Assim como um longo de 2 horas para 2 horas e meia é completamente diferente. Muito. Né? Falando nisso, Helena, a gente tem que pensar o seguinte, até na hora que a gente vai falar na prescrição, a gente pensar em prescrição em tempo e no formato da prescrição. Sim. Dependendo de quem você estiver prescrevendo, o volume semanal dessa pessoa, ele vai ter um acréscimo só na sessão de treino longo. Só na sessão de treino longo. A sessão de iniciante, ele já faz o longo no ritmo que ele corre a prova, cara. Para uma ritmo maratona. Pretendido. Exato. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar distâncias menores com intensidades maiores. Então, o volume dessa pessoa não sobe nas sessões da semana, né? Isso. Nas outras sessões de treino. Então, assim, até nisso você tem que pensar. O volume do iniciante, do atleta um pouco mais lento, vamos colocar, nada contra o atleta lento, é só porque você tem que pensar nisso, porque senão você vai expor ele demais. Isso. E você volta naquilo que eu falei lá no início. Isso. O atleta menos preparado fazendo um volume muito maior do que o atleta mais preparado. Tá correndo mais tempo. Mais tempo na semana. Né? Não em distância, mas em volume, em termos de tempo, ele vai estar correndo mais. Ele vai estar mais tempo desgastando a parte muscular dele, a articulação, e por aí vai batendo, né? Batendo no chão. Então, isso é uma coisa importantíssima de se pensar, que dentro do volume também, que você tem que fazer essa variação. E uma outra coisa que tem que ficar claro também, isso aí vai muito pro aluno, né, cara? O aluno fica muito desesperado. Vamos até trazer para uma meia, maratona e uma meia, mas assim, cara, você não precisa de fazer o volume da prova, talvez, antes da prova. A maratona nunca, óbvio que não, mas na meia maratona, talvez o aluno vai dizer, mas eu não vou fazer 21, vai no dia da prova. Sim. Até lá você vai dar agora. Se for um aluno que já está adaptado àquela história toda, ele vai estar fazendo há muito tempo. Sim. Agora, se for um aluno que está construindo para chegar na sua primeira, segunda prova, talvez ele não vá fazer os 21, né? Não. E assim, aí você vai pensar o seguinte, mas ele não vai entender isso, mas na nossa cabeça, a gente sabe que ele está com um tempo de exposição no longo muito próximo do que ele vai correr a prova. Ele vai correr a prova. Talvez ali 10, 20% menor o tempo, mas ele está treinando sessões sempre assim. E no dia da prova a gente sabe que tem a supercompensação da semana que ele tira o pé, a motivação do dia da prova. E aí tudo isso que influencia para ele correr esses 20% que ele não treinou, que ele não chegou a concluir. Né? Então, assim, é 100% tranquilo isso. Então, assim, principalmente para os corredores que se autotreinam, né? E aí, ou iniciante e tal, a gente tem que pensar dessa forma. Ele tem que entender isso. Talvez eu já treinei, eu tive um atleta, aluno, que eu cheguei no máximo pensando em tempo de exposição a chegar a 16, 17 para ele fazer a meia maratona. E ele entregou a meia maravilhosa. Eu achei que eu não ia conseguir. Não, você conseguiu.
Sim. E tem aquela pergunta que sempre vinha, né, no Instagram, me perguntando nas caixinhas lá. Eu consigo treinar para maratona, fazendo 3 treinos por semana? Claro, Sim. claro. Você vai precisar de um treino longo, né, que vai ser aí 2 horas, 2 horas e meia. Vai precisar um outro treino na semana, que possivelmente, dependendo do seu nível, vai ser um treino de limiar, que vai durar 1 hora, e um outro treino intervalado. Você vai estar preparado para chegar e completar a sua maratona correndo. O tempo todo correndo. Se você seguir esse padrão desses 3 treinos por 12 semanas e já vier com alguma coisa antes. Não dá para começar. Você não pode virar e falar assim, eu tenho 12 semanas para treinar, para maratona e tal. Não corro, quero correr. Não, mas aí não. Aí também não tem condição. É igual você querer ir para os Estados Unidos, você não fala inglês e querer chegar daqui a 3 meses falando inglês fluentemente. Quero ir amanhã, mas não tem passaporte. Como é que eu faço? Não tem jeito. Não tenho visto. Como é que eu vou fazer? Não vou conseguir. Exatamente. Então tem que relativizar isso. Mas então você consegue colocar a pessoa treinando para fazer uma maratona, assim. E aquela pergunta também. Eu treino, eu quero fazer sub-3 na maratona. Consigo ir treinando 80 km por semana? Nós já falamos, consegue ir treinando 80 km por semana. Né? Basta você dividir aquilo. Você tem que ter um treino longo. O que não entra na nossa cabeça são aquelas marcas, né? Bem mais rápidos que o sub-3 começaram a aparecer aí. E as pessoas falando que estão treinando 50 quilômetros. Aí eu começo a questionar, mas você faz uma maratona em 2 horas e 40, que a gente sabe que é um funil já bem diferente. Nossa, doido. 2 horas e 40, 2 horas e 40. E a pessoa falando que está treinando 50 km por semana, 60 km. Ela tem que estar treinando bem ali, tem que fazer outra coisa. É interessante isso, quando a pessoa expõe que ela está fazendo isso, né, que treinando 60 km por semana, e fez marcas cada vez mais no funil do desempenho, você tem que saber, o que mais que você faz? De aeróbico? Você pedala? Você faz elíptico? Porque tem pessoas que a gente conhece, né? O próprio, lá de São Paulo, o Vinícius Stuck, que treinou agora, né? Tá fazendo aí 4, 5 treinos por semana e fez 2,34 na maratona de Chicago. Né? Só que é um cara que ele tem 30 anos de corrida. Ele tem um histórico que tem várias maratonas abaixo dos 40. Foi triatleta de Ironman, então o dia que ele não está pedalando, muitas vezes ele nada, ele vai e fica lá 40 minutos nadando, possivelmente ele faz pedal também, coisa que complementa a base aeróbica dele. E aí dele. Você vai pegar ele e olha para ele, o cara é leve. Ele é muito magro também. A economia dele deve ser gigante. Ele é econômico e tem uma outra coisa também que é diferenciado, né? Possivelmente a gente não sabia, isso é difícil de você medir, mas um cara que tem todos os históricos, ele tem um mental diferente também. Ele tem um mental para suportar dor e desconforto diferente, que é o que, na realidade, a grande maioria não está preparado para isso. A gente sabe disso, que é muito difícil. Né? E aí você colocou um negócio que a gente pode colocar aqui para... O volume, ele trabalha tanto a parte aeróbica quanto a parte mental. Porque o cara, ele vai acordar no dia seguinte, talvez, e falar assim, cara, hoje eu não quero, tô com dor, né? E isso faz parte desse processo. E isso te deixa preparado. Sim. É aquilo que você falou dos 2 treinos a mais, que são 10 quilômetros de cada sessão, que são 20. Isso você vai lembrar, talvez, lá no quilômetro 32, 34, lá na frente, isso vai fazer a diferença para você. A gente sabe que é isso que vai fazer a diferença. Né? Então, assim, você treinar menos, com intensidade maior, para uma prova muito longa, cara, vai dar bom até a distância que você está acostumado. Sim. Na hora que o bicho começar a pegar, você tá igual, você chegou no 30 para frente, a coisa vai ficar mais difícil. Se você está acostumado com 28, né, sessões menores, isso aí a gente pega direto, cara. Então, assim, e sinceramente, eu nunca vi case de sucesso nesse formato, tá? Vou te ser bem sincero. Pode até, eu acho que tem, porque muita gente faz dessa forma. Mas eu nunca peguei um caso de case de sucesso de um atleta que treina volumes menores com mais intensidades. Entendeu? Sinceramente, nunca peguei. Para maratona. Para distâncias grandes. Porque a gente escuta, né? Tem um novo método aí, a gente treina no máximo 24 quilômetros, estamos fazendo intensidade, estamos fazendo treinos acima do ritmo, tudo. Beleza. Vê esses cases lá, vamos ver quem que teve. Né? Não existiu. Né? A pessoa, pelo menos, ela foi exposta a um treino longo, que ela ficou ali mais de 2 horas correndo, 2 horas e meia, correndo uma intensidade relativamente mais baixa do que o pace pretendido de prova, algumas vezes terminando naquele pace pretendido, mas ela tem que ter sido exposta a volume. Tem um estudo, interessante aqui, que o estudo que
que foi com os dados do Strava, de 151 mil maratonas feitas de quase 121 mil corredores, e observou o seguinte: a quantidade de treinos ritmados e fortes não foi muito diferente entre os mais lentos e os mais rápidos. Porém, os mais rápidos treinam um volume total 3 vezes maior, sendo que esse aumento foi alcançado por treinos de baixa intensidade. Ou seja, acabou de falar o que a gente está comentando aí, né? Então, assim, o cara que tem um tempo relativamente mais lento, vamos colocar lá, faz uma maratona em 3 horas e meia, que você precisa de treino, que você pode treinar fazendo 3 vezes a semana. Ele treina da mesma forma nos treinos de qualidade do que um cara que faz em 2 horas e meia, 1 hora mais rápido. Porém, o cara que faz em 2 horas e meia, 2 horas e 20, ele treina tem volumes maiores, muito volumes maiores, com semanais, intensidades menores. com intensidades menores do que o cara que faz uma maratona lenta, né? E isso é válido não só para maratona, isso é válido para todas as distâncias. A gente não vai pensar que o cara que corre em 13 minutos, 5 km, o atleta de altíssimo nível, né, atleta olímpico, medalhista, que faz lá 12, 13 minutos uns 5 mil, que ele treina 80 km por semana. Tá? Agora, isso a gente está colocando aqui, são para as pessoas entenderem a importância do volume. Mas isso, a gente não está incentivando que amanhã a pessoa tem que sair treinando volume, não. Claro. Desde o início nós falamos que volume é construído e ele depende de cada pessoa, depende da capacidade física dela de absorção, depende da situação, né, de vida dela, diária dela, de trabalho, os fins. Depende também dos objetivos, às vezes a pessoa também não quer, ela quer fazer outras coisas, que também tá bom, tá perfeito. Exato. Né? Agora, ela tem que entender se ela quer desempenhos melhores, cada vez melhores, não tem como. Ela vai ter que aumentar o volume mais. Isso. É o que você falou, a gente não está falando isso para a pessoa sair fazendo isso. A dica é, tem um treinador? Converse com o seu treinador, né? Pergunte para ele, mostre seu interesse, porque às vezes a pessoa também fica meio assim, converse com ele, não tem um treinador, busque um treinador, ou alguma pessoa que saiba, que tenha um pouco mais de conhecimento para te dar essa informação. Não tente fazer sozinho, porque vai dar errado. Vai dar errado. Isso aí a gente sabe, vai dar errado. Então, assim, é certo, isso aí é uma coisa que a gente comentou o tempo todo, que o volume ele está diretamente ligado a bons resultados. Principalmente em prova longa, mas também em provas curtas. Em provas curtas. Só que volumes diferentes, óbvio, né? Sim. Você vai pegar um cara que corre até uma meia maratona, ele tem um volume diferente de um cara que corre até uma maratona. Sim. Óbvio, os volumes são diferentes. Mas o volume, ele é importante em qualquer ocasião, em qualquer situação, em qualquer distância que você vai correr. É interessante isso para ilustrar. Eu lembro uma vez eu conversando com o Thales Medeiros, e o Thales é um duatleta, ele fez um tempinho na época de triatlon, mas aí ele ficou no duatlon, e o Thales chegou a fazer 1:13 na meia maratona, e aí eu lembro, eu perguntei para ele, Thales, você treina o quê? Corrida? Cara, eu faço 3 treinos de corrida por semana. Só que o Thales é uma disciplina, é o rei da disciplina. Quando ele ia treinar a corrida 3 vezes por semana, ele treinava sempre. Era o treino de limiar dele, que ele sangrava naquele treino. O treino intervalado dele também. Ele tinha uma qualidade muito boa e fazia aquele treino longo dele que não passava de 90 minutos, que era ali 20 quilômetros. Muitas vezes eram 90 minutos contínuo, mas algumas vezes com variações de ritmo durante o treino. Só que ele treinava 3 vezes e também fazia final de semana, 3 sessões de bicicleta, 3 sessões de bike, 4 sessões de bike, em que na bike ele tinha treino de limiar, ele tinha o treino longo que ele ficava exposto a 3, 4 horas no final de semana pedalando na estrada, né? E além do que, ele era um cara extremamente econômico, magro, com uma gordura corporal baixa, uma boa mecânica de corrida, né? Muito dedicado, coisas que favoreciam ele. Né? Agora, quando alguém vê só ele falando que treina 3 vezes por semana e fazendo isso, fala assim, olha, encontrei a fórmula do sucesso. Como é que ele treina? Como que ele treina? Aí vai lá, vai procurar ele. Vou treinar só 3 vezes por semana desse jeito. Vai. Não vai chegar. Não vai chegar. É o que você falou, a gente tem que entender o que está por trás do atleta. O que está por trás ali. Né? E para fechar aqui, eu comentei aqui que treinar volume na fase inicial, na fase de base, né, a gente tem sempre aquela dúvida, fase de base e fase específica.
que vai entrar agora, né? A gente está naquele período de dezembro que... Vem a transiçãozinha para entrar na base, né? E aí aquela base. As pessoas falam assim, não, mas eu tô treinando base, agora eu vou fazer maratona no meio do ano. Aí tem outros que vão fazer corridas de 10 quilômetros, 21 lá na meia do Rio. Como é que funciona esse volume? É quase que uma inversão, né? O volume agora, para quem vai fazer 5 e 10K, ele vai fazer um volume relativamente mais lento nos treinos longos, vai expor às vezes a um tempo maior. Para o quê? Para trabalhar também aqui séries mais longas, para lá na frente diminuir. E trabalhar mais intensidade. E trabalhar mais intensidade. Os longos o que a gente fala, mais encaixados, né? Os longos mais ritmados. E a maratona vai fazer o inverso, vai trabalhar o que agora? Você vai trabalhar, obviamente, tem um volume que é praticamente parecido ali também, só que você vai o quê? Dar o quê? Preferência aos treinos mais intensos, que é VO2, limiar, melhorar a qualidade desse atleta para depois preparar ele para na hora que ele entrar onde? Lá na fase específica, ele está com um nível de condicionamento melhor e ele está pronto para receber as cargas que vão chegar. De volume de treino. Né? Exatamente. Então, é isso aí, pessoal. Fechamos aí, então mais um episódio Papo de Corredor, em que hoje nós falamos o tema que é volume de treino. É isso aí, até a próxima. Valeu!